Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Sexta-feira, que alegria. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Dia Mundial Sem Tabaco, de moda e sustentabilidade, de proteção de dados e vai ter música. Quem são os nossos convidados, Bruno? Vera, a gente começa com o João Suplicy. Com 20 anos de carreira, ele faz shows no Rio hoje e domingo e conta tudo pra gente sobre essa fase mais madura. Estamos com Iamê Reis, que é fundadora da Moda Verde. Ela vem nos falar do Rio Ethical Fashion, que é um evento dedicado à moda sustentável. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e a gente vai conversar com a doutora Tânia Cavalcante, que é médica do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e ela vai falar sobre as doenças relacionadas ao cigarro. Vamos parar de fumar, gente. Estamos com o Eduardo Magrani, que é especialista em tecnologia, colunista aqui do Sem Censura, e ele vai nos explicar o que significa a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Você aí de casa está super convidado a participar do programa, é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. E ir soltando os elogios todos. Manda elogio que a gente gosta. Só gosta de elogio. Vamos lá, vamos começar com o João Suplicy. Vai ser o que, João? Vou tocar a música Santa e Louca. Ah! Bom, 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 bom. Eu gosto de olhar você, deixar-me seduzir, cada vez mais viciado em teus beijos. Meus dedos correm tuas coxas por onde vou seguir, teus pelos se levantam pra sentir. O tempo não importa, mas ficou pra lá da porta um cheiro de amor tão forte, nos embriagou, que sorte eu na sua boca. Vem, santa e louca, teus cabelos longos, olhos nos meus, vendo estrelas de tantas maneiras, refletidos estão nesta canção. Bom, 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 bom. Eu gosto de olhar você, deixar-me seduzir, cada vez mais viciado em teus beijos. Meus dedos correm tuas coxas por onde vou seguir, teus pelos se levantam pra sentir. O tempo não importa, mas ficou pra lá da porta um cheiro de amor tão forte, nos embriagou, que sorte eu na sua boca. Vem, santa e louca, teus cabelos longos, olhos nos meus, vendo estrelas de tantas maneiras, refletidos estão nesta canção. Bom, 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 bom. Muito bom, não é não? Eu fiquei com muita vontade de pedir para você cantar essa música quando eu vi ela hoje de manhã. Eu disse assim, talvez não seja adequado para o horário. Aí eu depois eu disse, não, na verdade ele não diz nada, mas diz sim. Eu gosto muito dessa música. O programa não é sem censura? Totalmente sem censura. Não, pura poesia. Totalmente sem censura. Romântico, erótico. É um romance erótico, sensual, adorável. Quem é que não queria ouvir essa música? Qual mulher não queria que essa música não fosse feita para ela? Eu já quase fui olhar em que data você compôs isso para saber quem é que você escreveu essa música.
Fiquei muito interessada nisso tudo, gostei muito. Não, e tem uma coisa legal também, que quando você estava cantando, eu estava percebendo a historinha da música e até me lembrou alguns compositores que eu gosto, como o Raul Seixas, assim, que a música tem uma história. Você acompanha o personagem, Isso. você fica imaginando como é que foi o seu processo Legal. de composição. Umas imagens, Ele é bem visual. um filminho. Olha só, eu estava pensando assim, você não é filho da Marta Suplicy e do Eduardo Suplicy, você é filho da bossa nova e do rock and roll. E essa música é um também. exemplo muito claro disso. Você não acha? Eu acho que eu sou também. E eu sou filho da bossa, do rock and roll e de outras coisas também. Mas acho que a bossa e o rock and roll, acho que são boas. Eu até é curioso você falar isso, porque eu vou fazer um show no Blue Note em São Paulo, embora a gente esteja aqui divulgando shows no Rio, mas que vai se chamar de Elvis a Jobim. Porque tem tudo a ver com você. é. Eu estava ouvindo o teu disco do Love João? Me Tender. Ah, Não, aquele, o Love Me Tender, que eu adoro, que é uma produção, inclusive, do Roberto, né? Do Roberto Menescal. Que é Elvis em bossa nova. Gente, ele toca Love Me Tender em bossa nova. lindo. É uma coisa absolutamente irresistível. Ficou muito bonito. Que bom. Um momento desse, você dá uma palhinha. Uhum. Qual é o show que você está fazendo aqui? O show que eu vou fazer hoje aqui na Casa da Tata, né, e domingo no Beco das Garrafas, é um show principalmente de músicas do meu CD chamado João, né, que é o mais recente, da qual essa música faz parte, e que são autorais e são bastante autobiográficas. No show, inclusive, eu até conto um pouco... Eu conto bastante as histórias das músicas e uma se conecta com a outra, né, vai meio que tendo um roteiro, assim, que aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, eu fiz essa música, aí depois fiz essa porque rolou isso, pá. Mas também toco outras coisas que não são minhas, de clássicos nacionais e internacionais, bem variados, assim, Você que eu trago toca tudo até pra- Benito de Paula, né? Sim, faço uma versão de Retalhos de Cetim, Muito que eu lindo, amo. ficou muito lindo. O disco está muito bonito. Obrigado. A capa é uma capa toda cheia de... Ele é todo cheio de intenções, o João, com o trabalho dele. Intenções? Aham. Bem intencionado. Bem intencionado. Por exemplo, tem a cara do Johnny Cash. É como se você pegasse as referências todas e você disse, tudo bem, é aqui, vamos. Vem para cá e mostra. Então, tem isso. Sim. E o repertório é todo ligado a todas as coisas que você pega Sim, e canibaliza. E Tem uma música que eu adorei, que é um abraço e um certo... Um abraço e um olhar. Ele abraço canta e um com o Zé olhar. Cavaleiro, né? E Que que você bonitinho. fala de um cara que não consegue se desconectar, que leva o trabalho para De um cara viagem. que sou eu mesmo e a maioria das pessoas hoje em dia, né? Porque esses aparelhinhos, né, de hoje em dia, os smartphones, mudaram a vida da gente, né? E é uma coisa impressionante, né? Você Eu tem gosto- dois filhos. Como é que é Três. essa relação? Três? Três. Olha aí, tô sabendo legal. Como é que é essa relação das redes sociais em casa? assim? Ele tem Você até fala- música para os filhos. Tem vários também. Olha, eles usam bastante, né, vou te confessar. Mas é liberado? Não tem uma regra assim rígida. Na verdade, eu tenho 3 filhos e de duas mães, né? E eles não moram comigo, né? A mais velha tem ficado mais comigo. Mas então elas participam mais as mães é que impõem mais ditam mais essas regras na casa, né? Quando eles vêm comigo, aí mais o papai tá menos com o pai, acaba liberando mais. Mas sei que lá também não é tão rígido, não. Mas você sabe que parece que hoje saiu uma pesquisa dizendo que os filhos estão reclamando, que os pais estão ficando muito tempo nas redes Os sociais. pais também, Os filhos estão reclamando dos pais. Não, dizendo, sabe que vocês estão ficando tempo demais. Olhem para nós, né? As gerações, não, inclusive o meu pai, às vezes eu falo, pai, estamos almoçando. Isso. Jura? Tá lá respondendo o WhatsApp, não sei, sabe, calma, um tempinho para o almoço, né? Eu estava vendo os seus vídeos do violão no quarto, violão no quarto, Violão vivo do quarto. ao violão vivo no quarto, que você faz, você vai ao quarto das pessoas ou eles vêm no teu quarto? Eu fiz por 3 anos no Facebook esse programa, toda segunda-feira, né? E diversos convidados, né? Eu levando um som com os convidados, né? Eu vi 3, né? Adorei, te falei. Então, você pode ver no YouTube, tá tudo lá Tem direitinho. alguns no YouTube, E tem um que é com seu pai, né? É Tem. engraçado. Tem umas coisas com seu pai, vocês gravaram. Ah, é. Inclusive, essa música,
Qual? Essa Magia e Sedução, você não gravou com ele, não? Não, não, não. Não. Não, já sei qual é que eu tô pensando. Que é Blowing in the Wind, Ah, que você esse é o grava clássico e dele. tal. Esse é o clássico dele, né? Ele não pode E ouvir um aí- Bob Dylan que ele quer cantar também. Não, aí tem uma que eu acho que é Magia e Sedução, que ele começa a cantar, que ele canta, e aí o Ah, Eduardo faz assim, ótimo, ótimo. Aí você diz assim, pai, eu não acabei. Eu adoro isso, Não, é porque é uma verdade, é verdade. verdadeira, é a Magia e Sedução. Não, é verdade, não, porque eu toquei, aí ele com ele junto. Ótimo, ótimo. Pai, aquela coisa de filho, mas assim, escancarada aqui. Muito bom, fica muito bonitinho, né? É. E tem uma vez, tem um vídeo que ele chega atrasado no show, no programa de você, dos Brothers. Ah, sim, é. E que aí, você todo, filho mais novo, que topa tudo, porque o filho mais novo topa tudo. Vem, pai, entra aí. E eu sopro, Eu sou pro puto. danado da vida, de novo, pai atrasado. É isso mesmo. Eu fui uma vez num evento em Brasília em que seu pai era palestrante. Era um negócio de direitos humanos, renda mínima, as coisas. E a entrada do Suplicy era um escândalo, porque todas as pessoas ficavam loucas atrás dele. E ele disse assim, bom, vamos falar sobre renda mínima e tal, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu queria que eu vou mostrar para vocês uma canção. Aí ele começa, em inglês, ele começa a dizer o Blowing in the Wind. Ele vai dizendo a frase e traduzindo. Certo. E as pessoas vão ouvindo. Era uma multidão de 500 pessoas, e de repente estavam todos just blowing in the wind, o Eduardo Suplicy no meio daquele negócio. É uma coisa impressionante como ele tem um carisma Tem muito. e que você tem igualzinho. Obrigado. Guarde você- isso porque é uma bênção. Não é todo mundo que tem, não. né? Você é filho de dois políticos super famosos e você e seu irmão tem também o André, né? O André é do meio, eu sou caçula. E o Supla. Vocês muito tempo fizeram programas de TV, viajaram, então muito conhecidos, mas também com os pais muito conhecidos sempre na mídia. Em algum momento isso foi questão para você? Isso foi uma questão? Uma questão, assim, ter os pais políticos famosos? Bom, foi um fato, né? Na verdade, na minha infância e adolescência, minha mãe nem estava na política ainda, né? Só meu pai estava e minha mãe... Só que minha mãe era até mais conhecida que ele na Por televisão, né? Fazendo a TV Mulher, falando de sexo. Ela iniciou a iniciação sexual na TV Mulher com Marília Gabriela, isso nos anos 70. Pois é. Empoderado. e Uma loucura. falando de sexo na TV, numa época que isso era um super tabu, né? Mas, na verdade, eu acho que eu fico super feliz de honrar de ter eles como pais, assim, principalmente porque, imagina, minha mãe falava de sexo nessa época na televisão e falava de feminismo, um monte de coisa que hoje em dia está muito mais presente na no nosso pauta. dia, mas ela já foi desbravando isso naquela época. Meu pai com uma consciência social também muito grande, embora viesse de uma classe aristocrática, assim, né? Então, eu acho que isso para mim foi muito benéfico, assim. Acho que me possibilitou. Esse ambiente desse tipo de discussão em casa não faz mal a ninguém, né? Libera Exatamente, um pouco. exatamente. Então, acho que isso para mim é mais significante do que o fato deles serem conhecidos. Assim, né? Porque dentro de casa existia essa coisa real. Vocês todos fazem música? O André também faz música? Não, ele escapou. Ele é advogado, mas ele gostou de cantar também. Ele gosta de cantar, assim, nos natais, assim, ele sempre... Então a música... A única que não sem aptidão musical nenhuma é minha mãe. Ela nem gosta. Não, ela gosta de ouvir, mas... Vocês cantando, claro, mas aí é porque vocês Mas são ela- bons músicos também. Ela tenta cantar, pelo Não, menos? não. Não. Ela já avisa antes. E essa tua ideia desse show aqui no Rio, é muito raro que você venha aqui fazer show? Não, eu tive, não faz tanto tempo, no Blue Note, mas agora é um show só, eu, violão e alguns convidados, amigos, que eu não estou divulgando, vai ser surpresa. Né? E Tipo Zeca, essas coisas que fizeram um disco com você, talvez, quem sabe? Pode dizer. O Zeca não mora aqui, é mais difícil, mas outros amigos é bem provável. E em lugares bem intimistas, né? A Casa da Tata, na Gávea, é um lugar que você fica super próximo do público, né? Então é bem propício para esse tipo de
de O apresentação. Pedro Miranda esteve aqui outro dia contando É. tudo que ele faz na casa da Tata. E cada vez que eu Sim. dizia casa de Tata, ele dizia casa da Tata. E aí tem gente que fala casa da Tatá também, eu nunca sei direito, mas... Enfim, se você não é da Gávea, você tem direito de errar. Agora, você não tem o CD físico. Tenho, mas sabe que eu esqueci de trazer? Mas... Tudo bem. Porque também, eu não podia, seria legal ter É, trazido porque é pra bonito, mostrar, você tal, mostra. Mas ele tá em todas as... Porque hoje em dia a coisa do CD se perdeu muito, né? Mas está em todas as plataformas digitais, todas as músicas. Depois desse CD também eu lancei vários singles, né? Inclusive com uma big band, que eu tenho um projeto com a Big Band na Gaveta, né? Que é uma big band de 12 músicas, é muito legal, a gente tem feito muitos shows também. E lançamos 7 singles autorais, músicas minhas. Aliás, o mais recente é com o Evandro Mesquita, uma parceria nossa. O que é mesmo? Chama Terror da Vizinhança. Isso. E é uma letra dele que ele me mandou, eu musiquei e a Big Band fez um arranjo incrível. E é boa a banda. É bem bacana. Bem legal. Muito bom. Então tá, todos lá na casa da Tata. Hoje às 21 horas e domingo no Beco das Garrafas às 19 horas. Tá, vamos Partiu. lá. Intervalo, 2 minutos. Boa tarde, estamos de volta aqui em frente ao Video Wall com a Tânia Cavalcante, que vai nos explicar tudo sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. É isso, Bruno? É isso. Esse programa, Tânia, é muito especial para mim, assim, porque eu quero que uma pessoa que esteja em casa assista isso, minha mãe, que eu encho o saco dela para ela poder parar de fumar, que ela já fuma há muitos anos, Qual é o já nome passou dela? da hora. Ednilza. Para de Ednilza, fumar. olha só, amanhã a gente vai de novo falar com você. Não, e tem um monte de coisa boa aí que a gente separou, você em casa também está pensando em parar de fumar. Vamos ver o que vai acontecer com o seu corpo. Aí, olha só, após 10 anos, a gente vai começar ao contrário, 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Uma vida completamente normal, né, Tânia? Isso. Quem deixa de fumar só ganha, né? O pulmão de quem deixa de fumar só ganha, o coração, todos os órgãos, né? Inclusive pele, cabelo, cheiro. Então, a gente tem um ganho enorme. E, principalmente, os riscos de desenvolver uma série de doenças, né? E uma coisa muito importante ajudem os seus familiares a deixar de fumar. Tabagismo é uma doença, é uma dependência química. Então, muitas vezes, as pessoas querem parar de fumar. E é difícil para muita gente. Então, é preciso ter paciência, é preciso estimular, é preciso ajudar. Ninguém faz ninguém deixar de fumar. 10 anos depois significa que zerou. Exatamente, o risco do infarto. Então, assim, só vale a pena, né? A gente, quem fuma, parar de fumar, inclusive para quem está do lado, né? Porque existe o fumante passivo. São aquelas pessoas que começam a respirar aquela fumaça que está nos ambientes fechados. A gente está ouvindo aqui uma música maravilhosa e eu me lembro do tempo em que as casas de shows a gente saía de lá totalmente defumado. Cheiro de cigarro no cabelo. E coitado dos artistas que tinham que respirar e comprometer sua laringe, né? A Áurea Martins falou disso, que ela trabalhou 50 anos na noite e que a voz dela se ressente até hoje disso. A gente tem mais um slide, vamos ver o que acontece. Coração saudável. Após 1 ano, o risco de infarto reduz pela metade. Exatamente, porque o tabagismo é uma das principais causas de infarto. Cerca de 10% dos casos de infarto e derrames também estão relacionados ao tabagismo. Então, a saúde pública ganha também, porque a gente vai ter menos pessoas no Sistema Único de Saúde tratando, né, por causa de doenças que são altamente evitáveis. Infarto é uma delas. Então, muito importante isso. Acho que tem mais uma. Mais sabores. Após 48 horas, o paladar fica mais apurado. Exatamente. Isso é terrível, quer dizer que a gente engorda. Aí, Não, essa notícia não foi boa, você sente o sabor de um moranguinho real. Exatamente. Imagina você sentir todos os sabores, todos os cheiros, que as pessoas também perdem o olfato, né? Então, você passa a sentir a vida, né? Porque você fumou, né, Vera? 35 anos. Melhorou o paladar depois que parou? Mudou toda a minha vida. Você não engordou. Tá magérrimo. Não, mas eu fiz um regime de emagrecer, ótimo. Mas, enfim, tá certo. Bom, vamos ver qual é o próximo. Respiração, de 12 a 24 horas. Isso aqui é rapidinho. Os pulmões já funcionam melhor. Exatamente, porque quando a pessoa fuma, ela coloca dentro do organismo cerca de 7.000 substâncias tóxicas, e uma delas é o monóxido de carbono. Sabe aquele gás que sai dos canos de descargas?
E é ele que rouba o oxigênio do sangue das pessoas. Por isso que as pessoas ficam com falta de ar, falta de fôlego. Não só quem fuma, quem está em volta dessa pessoa também. E criança é pior ainda, porque a criança ela tem uma respiração mais rápida. E ela é menorzinha, então ela vai se intoxicar mais do que um adulto que fica respirando aquela fumaça no entorno. Então, fumantes, por favor, não fumem junto dos seus filhos. A gente sabe que é difícil para algumas pessoas, mas se quer fumar, fuma lá fora, ao ar livre, porque aí você não vai vamos dizer, atingir a saúde dos seus familiares, dos seus amigos. Exatamente. Bom, depois dessa, se você ainda não ficou convencido, a gente vai te mostrar mais um slide para você ficar Persegue sua mãe. Olha aí, pare de fumar. Após 2 horas, isso aqui é quase que instantâneo, não há mais nicotina circulando no sangue? Exatamente. A nicotina é o principal fator que faz o fumante fumar. E assim, o tabagismo é uma dependência química que começa lá na infância e adolescência. Isso é importante. O tabagismo é considerado uma doença pediátrica, porque a maior parte dos fumantes começam a fumar na infância e adolescência, seduzidos por aquelas propagandas lindas, maravilhosas, com aquelas músicas que a gente via na televisão lá atrás. Hoje, graças a Deus, a gente não tem. Tinha aquele cavalo da Marlboro, né? Exatamente. Rock, né? Então, a gente via a coisa assim, Eu li, forte. Tânia, que a gente fuma pela nicotina, mas morre por causa do alcatrão. Ou seja, a nicotina não seria tão nociva assim, mas é... Mais ou menos, porque a nicotina, além de ser uma droga que causa dependência, ela também afeta o sistema cardiovascular. Claro que o alcatrão ele tem um poder muito maior de lesar as células e iniciar o processo da formação do câncer, que a gente chama carcinogênese na linguagem médica. E você tem ainda o monóxido de carbono, que eu já falei, que rouba o oxigênio. Então, você tem um coquetel quase que molotov, onde o fumante, por causa da dependência, ele passa a inalar todos os dias, o dia inteiro, a fumaça para obter a nicotina. Ô, Tânia, qual era esse nome do seu cargo, que é um cargo gigante, que tem uns 10? O meu cargo eu sou secretária executiva de uma comissão interministerial para a implementação de um tratado de saúde pública no Brasil chamado Convenção Quadro para Controle do Tabaco. O que é isso? O mundo precisou se unir para restringir esse mercado, que é um mercado que tenta sempre atrair crianças e adolescentes. É disso que eles vivem. Então, e isso está ligado à OMS, a Organização Mundial da OMS, de Saúde. E no Brasil é uma política de Estado, porque foi ratificado pelo Congresso Nacional. Pois é, eu estava vendo a lista, todo ano tem uma campanha. Esse ano é tabaco e as doenças do pulmão. Do pulmão. Né? Eu vi uma vez que era tabaco e os filmes. Tobacco Free Film, uma coisa assim. Ou seja, e isso, na verdade, se fosse implementado, porque eu nunca vi se fumar tanto como em cinema. Exatamente. Todos os filmes têm personagem que fuma um cigarro atrás do outro, e eu acho das coisas mais nocivas, porque o cigarro, ele não é necessariamente significativo dramaturgicamente. Você pode demonstrar ansiedade de outra forma e, no entanto, tem gente fumando. Isso nunca foi implementado em lugar nenhum, pelo visto. Na verdade, se a gente olhar lá para trás, a gente sabe que Hollywood foi a grande fonte de disseminação do cigarro, né? E aquilo ali não foi por acaso. Os cigarros apareciam nas mãos das atrizes de forma glamurosa, não era marketing, merchandising, né? Na verdade, marcas de cigarros, e daí foi para o mundo. E tornou-se uma epidemia, né? Hoje a gente tem 7 milhões de mortes no mundo devido a essa doença, tabagismo, e as doenças que o tabagismo causa. E a gente está tentando correr atrás desse prejuízo com esse tratado internacional que é adotado hoje por 181 países, que visam aumentar os preços dos cigarros, para diminuir o consumo, principalmente entre crianças, que procura colocar aquelas fotos nas embalagens para dizer assim, na hora que o fumante for pegar o cigarro para fumar, ele... Opa, peraí, eu tenho que... Vamos falar do mundo negro mesmo, que é o que a gente vive. O que você acha pior? Você ser viciado em cigarro ou em álcool? São duas dependências bastante... que precisa muita atenção da saúde pública. Principalmente porque, no caso do tabaco, a gente já conseguiu, por exemplo, tirar a propaganda dos grandes meios de comunicação, foi restrito aos pontos internos de venda e depois se tirou a propaganda dos pontos internos de venda.
Agora, falta tirar as embalagens, estão cada dia mais bonitas, ao lado de balas e chicletes que têm nome e endereço. O álcool, infelizmente, ainda está naquela fase de grandes propagandas que induzem os jovens a achar que é muito bonito tomar cervejinha e muitos a boa, jovens embarcam né? nisso. O verão, a boa. Exatamente. Então, Mas mais o ou menos... tabaco é pior ainda que o álcool, sei lá. O tabaco, 70% a 90% das pessoas que fumam são dependentes da nicotina. Eu não sei, aí a Mê fumou muito tempo, né? Foi a coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Já enfrentei algumas tragédias pessoais, mas a coisa mais difícil que eu fiz foi parar de fumar. Cigarro, né? E a Mê fala no microfone. Fala no microfone que senão a gente não ouve. Não, a gente Eu não esquece. parei na primeira vez. Eu fiz várias tentativas ao longo de muitos anos. Tipo assim, eu fiquei 6 anos tentando parar de fumar. Aí eu parava. Aí engordava loucamente. E a Mê, por conta própria Voltar. ou você tinha algum método adesivo, pastilha? Não, por conta própria. Porque eu nunca fui uma fumante desesperada, né? Porque eu tinha É o um pior, pouco de a asma. gente acha que não é muito Então, viciado. eu sempre fumei pouco, mas ainda assim eu parava, mas em algum momento eu voltava, entendeu? É muito difícil mesmo parar. Fala, João. Não, é que eu acho que tem uma diferença, que você fez essa comparação, né, do álcool com o tabagismo. Eu acho que, ela pode me corrigir se eu estiver enganado, mas acredito que não, porque você falou até da porcentagem de pessoas que fumam cigarro e são viciadas, 90%? Quase que 90%. E no álcool, na verdade, É menor. com certeza, né? a Porque proporção você tem do muita gente que alcoolismo, toma, que bebe consome uma vez por álcool, semana e não mas que acontece não nada. é viciado, não é um alcoólatra, né? O álcool... Então, isso é uma Eu diferença acho que o cigarro é significante. pior, sim. Eu acho que o você- cigarro, inclusive por esse lado Mas do eu- vício, né? Embora eu diga isso, eu não acho que cigarro seja pior. Para quem é viciado, eu acho que quando a pessoa é viciada em tabagismo ou alcoólatra, eu acho o álcool pior. Mas muita gente bebe e não é viciado em álcool. Eu, por exemplo, tomo uma cerveja e não sou É alcoólatra. verdade que o cigarro ele faz mal a você e mais ao teu ambiente. É isso que eu ia falar. e que Tem uma o consequência álcool... social, o álcool, muito grave, né? Sim, sim. Ele pode provocar muito o muita seu comportamento. violência, ele pode Acidente provocar de trânsito. outras... E o cigarro tem esse dado de destruir o teu corpo. É mais e depois... você com você mesmo e quem está ali muito Agora, perto. eu vou te dizer, eu parei de fumar há 27 anos, tá? E foi um horror, foi dificílimo, eu parei várias vezes também. E há pouco tempo, meu filho resolveu começar a fumar e eu, para não... Enfim, eu comecei a voltar e eu estava voltando, 27 anos depois. E eu tenho que dizer hoje em dia, eu adoro cigarro. E realmente eu fico muito feliz de ser um amante tão infeliz, entendeu? Porque eu não queria aquilo de novo, mas eu adoro. Olha aí. É terrível, é terrível. Agora tem uma pergunta na nossa tela interativa aqui da Leila Maria Araújo e ela quer saber como ela faz para parar de fumar. A primeira coisa, ela já tem que é o interesse de parar de fumar, né? O desejo, a motivação. A segunda coisa é ela começar a entender, né, qual é a relação que ela tem com o cigarro. Porque assim, ninguém faz ninguém parar de fumar. A pessoa tem que se fazer, procurar o seu caminho, reaprender a viver sem o cigarro. Porque o cigarro, na verdade, é uma muleta, né? Ele começa como tem aquela sedução da propaganda, aí tem a experimentação, aí vem a dependência química, né? Aí o fumante ele passa a fumar não mais por prazer, mas para tirar o sintoma da síndrome de abstinência, porque a nicotina cai no sangue, aí dá aquela irritação, dá aquela ansiedade, aí ele vai e fuma de novo, dá aquela sensação de relaxamento, e aí ele fica um pouquinho, depois volta a fumar quando a nicotina cai. Então, por isso que o fumante fuma todo dia. Então, assim, ela tem que avaliar, né, ver se ela pode tentar parar sozinha, mas no Sistema Único de Saúde, hoje, existe tratamento gratuito para deixar de fumar. Ela pode ligar naquele número que tem no maço de cigarro, que tem algumas orientações Qual que é o número, básicas. você sabe de cabeça? 136. 136, para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. E ela pode também buscar na Secretaria de Saúde Municipal, né, a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, informação onde há tratamento gratuito, inclusive com apoio medicamentoso. Mas o tratamento é abordagem cognitivo-comportamental, que ela vai reaprender, esse é o principal. O medicamento ele é um apoio
para diminuir aqueles sintomas da síndrome de abstinência e facilitar esse reaprender a viver sem o cigarro. É um trabalho psicológico muito grande, né? Tem que Exatamente. internalizar. Primeiro a pessoa tem que se convencer, né? Não adianta o quanto faz. E aprender a entender o seu organismo e a relação dele com o cigarro. Né? Qualquer dependência química, até café, né? Se a gente toma muito todo dia, chega no final de semana, não toma, sente a abstinência, né? Exatamente. Obrigada, hein, Tânia? Nós Parabéns. que Hoje é o agradecemos. Dia Mundial contra Isso. cigarro. Ninguém fumou aqui, tá bom já. Pelo menos a gente faz um pedacinho. Vamos conversar agora com Iamê Reis. Eu estava brincando que a gente está fazendo Brothers and Sisters aqui, porque primeiro teve o João, agora a gente vai ter a Iamê, que é mãe, né? Saímos do filho, vamos para a mãe da Maia Gaveira, que é a nossa campeoníssima, queridíssima, gatíssima, e que também faz parte desses filhos famosos, né? Porque ela é filha de você, da Iamê, com o Gabeira. Então, tem todo esse ambiente em casa entre as famas. Os ônus e os bônus, né, Iamê? Lá em casa juntou política, moda, esporte radical, Pois é. psicologia. É um mix muito interessante. É um mix bem bom. Muito bom. Cada um no seu quadrado, mas com muita troca, assim. Como é que está esse negócio da moda? Porque a moda é uma coisa fascinante em termos dessa ligação com a sustentabilidade, porque é uma indústria perigosíssima em termos de impacto ambiental, não é isso? É uma coisa que as pessoas agora estão começando a tomar conhecimento, é novo ainda, por isso é tão importante divulgar e falar disso, né? Mas a moda é considerada o segundo maior poluidor, a indústria poluidora mundial, global. Isso quando a gente... Perde para quê? Hã? Só perde para quê? Só Certamente perde para óleo e petróleo. gás, na Petróleo, verdade. é. Só para óleo e gás, que é terrível, né? Eu participei de um congresso ano passado que um dos palestrantes falou assim, tá, e aí o petróleo, a tendência é parar, né? Porque tem outras formas de energéticas mais baratas, solar, etc, etc. E aí seremos os primeiros? Como é que vai ser isso, né? Vamos correr, porque vai ficar muito ruim se a gente for o primeiro, né? Então, isso para dizer que isso se deve a muitos fatores, não só o processo produtivo, né, que é muito poluente, em termos de poluição de rios, Tem um uso de intensivo de oceanos. água, né? Tem Muito um uso tipo de água, mão de desde obra. a plantação do algodão, né? Estamos falando da cadeia inteira, né? Desde a plantação do algodão até a logística, né? A gente aqui consome produto feito na China. Olha lá o avião, né? Olha lá o navio. Então tem os deslocamentos. Então, em cada fase da produção de um produto de moda, ele está impactando e está impactando muito negativamente. Isso por um lado, pelo lado ambiental e pelo lado social, se descobriu há alguns anos já que existia uma exploração absurda na mão de obra. Quando o mundo globalizou e a gente teve a falsa sensação de democracia da moda, né? Roupas a $5. Não, é inacreditável. Yves Saint Laurent só fazia made in Portugal. Vamos, então, Era comprar assim. muito, todo mundo passou a ter acesso à moda, ia ter um guarda-roupa lotado, etc. Só que essa roupa estava sendo produzida com um trabalho análogo ao trabalho escravo. O debate que a gente no fast fashion também, o né? fast fashion, que foi esse modelo que se criou, esse modelo de negócio da moda, que se criou a partir do início, da virada do milênio, que foi quando começou a globalização. Então, vamos fechar as nossas fábricas aqui, na Europa, é nos fast Estados Unidos, e vamos para a Ásia, onde não temos sindicatos, não temos controles, né, de trabalho e tal. O fast fashion é esse modelo chamado moda rápida. Quando eu comecei a trabalhar com moda, a gente fazia 2 coleções anuais, verão e inverno. Aí, com o tempo, hoje em dia, são 5 coleções mensais, digamos assim. São tipo uma por semana. Um estilista, gente. O estilista hoje ele não cria mais, ele é uma padaria, entendeu? Ele é um repetidor de formas. Mas também tem isso, né, Iamê? A verdade é que a indústria da moda era uma indústria de alto luxo, de alto poder aquisitivo, e o que foi interessante, por isso todo mundo confundiu tudo, é que, de repente, a moda virou uma coisa acessível. A beleza e o falso luxo, mas, enfim, deu uma democratizada e foi agradável aquilo. Daí mas, é que a gente se enganou, né? Mais ou menos, porque ela não era assim. Todo mundo... Eu herdei muita roupa da minha mãe, roupa boa, de boa qualidade, entendeu? A roupa era feita de uma outra maneira, né? As nossas avós tinham máquina de costura, faziam roupas forradas. Se você hoje for num brechó, você vai ver, se você olhar a roupa ao contrário. Eu sou suficientemente a velha para roupa é muito saber. bem feita, a roupa era feita para durar, e o que a gente não tinha era um guarda-roupa com uma roupa para usar por semana.
né? A gente repetia roupa em festa. Era outra maneira de encarar o produto E essa moda. nova moda foi muito atraente. Essa coisa de você ter Isso roupa acabou barato. desvalorizando completamente o produto, porque hoje em dia você tem uma roupa que ela tem que ser barata e feita para descartar. Isso. A Você verdade compra é uma essa. roupa para ir para uma festa, assim, e depois não usa. E o pior é que você e tem fica com o armário cheio dizendo que não tem roupa, né? Exatamente. quem Não, e você passa fica por com isso? lixo de roupa no mundo Exatamente. incalculável, que não precisa mais de roupa nos próximos 150 anos. Esse é o ponto. Na verdade, o que acontece? As pesquisas já dizem que você compra uma roupa e usa 5 vezes essa roupa, não usa mais do que isso. Se você for olhar para o seu guarda-roupa, eu trabalho no IED, né, Instituto Europeu de Design, tenho várias alunas de moda e tal. Eu sempre começo assim, vai no seu guarda-roupa, olha quantas peças você tem, quantas você usa. De fato, daquele guarda-roupa todo, que às vezes gira em torno de 300 peças, o que é uma loucura, elas usam 20%. O resto já está parado lá, nem lembra mais que tem. Me disseram que uma boa pergunta é assim, uma roupa que você não usa há mais de um ano é uma roupa que você não vai usar mais. É isso? Quando isso é um absurdo, né? Uma roupa de um ano é uma exatamente. roupa nova. Você usou ela poucas vezes. Exatamente. E, na verdade, você deveria ter roupas que durassem. Porque quem já visitou museu ou estuda um pouco essa coisa de época e vê filme, as pessoas... Vocês não veem aquela pessoa com aquela malinha? Aí Pequenininha. você fala, tudo cabia ali. Claro, era uma roupa que era feita para durar. E quando ela tinha algum desgaste, a pessoa ia lá e cerzia, costurava. Isso é uma coisa que acabou, né? As roupas hoje elas vão para um lixo, só que o lixo é o nosso planeta. Esse que é o problema. As pessoas têm que entender que o lixo é o planeta. Ela não se livrou daquilo. O planeta recebeu aquilo e aquilo vai voltar para ela em forma de gás. Então, que é a esse real. evento que está começando amanhã, que foi foi idealizado por você, não foi, não? Eu, aos 3 anos, comecei a pesquisar isso e entendi que as cidades da moda, né, as grandes capitais da moda, já estavam discutindo essa questão e fazendo seus congressos para entender o que se pode fazer, né, diante dessa emergência climática que a gente está vivendo. E aí eu falei, bom, o Brasil está muito distante, o Brasil está fora dessas discussões, a gente precisa criar essas discussões e internacionalizar essa questão, porque também uma coisa que pouca gente sabe, nós somos a 4ª maior indústria têxtil mundial. Isso também é um dado que muita pouca gente sabe. A gente produz, Nós somos né? o 2º maior exportador de algodão para o mundo. A gente exporta algodão para a Europa, para os Estados Unidos não, mas para a Ásia a gente exporta. A China vem comprar agora. A gente vai dobrar a produção de algodão. Matéria-prima, Porque a né? China não quer produzir algodão, ela vai produzir cereais e vai comprar o algodão brasileiro. E mesmo além da matéria-prima, a gente tem uma produção interessante de moda nas periferias também, que tem feito um sucesso Tem, muito de grande. confecção. Sim. Nós somos o único país que tem a cadeia completa, desde o Exato. algodão graças a Deus, até interessante o isso. varejo E você- e as feiras de Interessante moda e isso. os desfiles de moda. E você tocou num ponto interessante sobre originalidade. Se discute muito a cópia no mundo da moda, né? De que tudo é copiado. Os grandes grifes sugerem alguma tendência e toda a cadeia do fast fashion copia. Você acha que hoje a gente tem menos originalidade ainda? Porque no mundo com internet globalizado, a gente tem acesso à informação muito maior do que se tinha antes, né? Então, eu imagino que deveria ter mais originalidade, mas parece que não, né? Não. O que há hoje é exatamente porque, por causa dessa velocidade enlouquecida, não dá tempo de você criar. Então, na verdade, o criador de moda é um ser em extinção, absolutamente. É o padeiro simplesmente, da... ele que você tava falando. replica, repete. A quantidade de processos em cima dessas lojas é imensa, de marcas que ainda têm seus criadores, né, marcas de luxo. E essa democratização pela internet, os desfiles são filmados e postos ao vivo na internet e as pessoas começam a copiar. Porque se você é um estilista, tem que entregar 3 coleções por mês, o que você faz? Você é um copiador. Aí Você não é mais um criador. conta mais do evento, que começa quando, dura quando? Então, esse evento é um evento para criar esse diálogo, essa conexão entre o Brasil e essas pessoas que já estão criando novos modelos de negócios que não sejam poluentes, que não criem tanto impacto, que tenham uma ética no trabalho. Então, a gente está criando essa conexão, trazendo essas pessoas para cá que estão ávidas também de conhecer o que a gente faz aqui. A gente tem cases maravilhosos de marcas sucesso, de coisas sustentáveis, boas, como né? a Osklin, a Verte, A Alma que vão do estar Camarão. que vão estar no palco para justamente acontecer essa troca
e a gente entender como que elas fazem essa cadeia, né? Como é que elas fazem essa cadeia acontecer através de um comércio justo, através de novas práticas ambientais. Então, é muito interessante a gente criar essa discussão, né? É 6, 7 e 8 de junho. Dia 7 é o fórum, no Teatro Oi Casagrande, é o Fórum Internacional. E dia 6 a gente faz um encontro entre os educadores de moda para entender como a gente vai levar essa discussão para dentro das escolas, né? Que é muito importante. E no dia 8, então, a gente faz uma outra discussão, que é a gente vai criar um manifesto, um guia de ação de como as empresas deveriam trabalhar para conseguir criar menos impacto. Podia até estabelecer metas para ver se no ano que vem estabelecendo você metas consegue, né? e cartas de compromisso. Me diz uma coisa, é um evento aberto? Se eu quiser participar, eu posso? Ou Ele é pago, né? A gente tem que pagar ingresso porque é um evento caro, né? Aham. Se trazer Mas esses você pode internacionais. participar, você pode assistir aos debates. A gente tem uma cota de inclusão para levar marcas sustentáveis que são pequenas, que têm muita dificuldade, não têm apoio para começar um negócio. A gente leva também cooperativas, costureiras, enfim, ele é aberto, mas com essa cota de inclusão, porque o ingresso não é barato. Tem um site para você Temos o se site informar. Rio Ethical Fashion, que vocês podem ver tudo. .com. E depois a gente vai filmar tudo também e vamos colocar no nosso canal, no Oba. próprio site. Então, ele vai legal, vai ser a gente vai acessível a poder. todo mundo depois. Maravilha, Amê, obrigada. Obrigada a você. Vamos fazer um intervalo, rapidinho. Estamos de volta ao vivo com Sem Censura. Vamos ver o que o Bruno Barros ouviu dos telespectadores. Bruno Barros. Vamos ver, Vera Barroso. Chegou a hora de saber o que vocês aí em casa estão achando do programa. Vamos para a primeira mensagem da Nara Ribas. Oi, Bruno, como você é lindo, eu sou tua fã, um beijo. Fui eu que pedi para colocar isso aqui, gente, Não tá é explicado. não, ele é modesto. Vamos para a próxima. Tem a Jane pensou que ela que andava com Elvis na cabeça. João, você também é lindo, tá? Não fica com ciúme, não. Viu? Tem mais alguma mensagem? A gente tem do Cadu Freitas. Oi, Por Cadu. favor. Cadu, que veio aqui recente no Sem Censura, ele diz para mandar um abraço para a doutora Tânia, que ela é uma referência na luta contra o tabaco. Abraço dado. Bom, você em casa quer participar do Sem Censura, manda mensagem para a gente nas redes sociais. Lembra de usar a hashtag Sem Censura, que ela pode aparecer aqui na nossa tela interativa. Maravilha, Bruno. Vamos, então, conversar um pouquinho com o Eduardo Magrani, que vai nos explicar o que é, afinal de contas, essa Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, que é um projeto... Eu só queria que você me explicasse uma coisa. Você é advogado, você vai me explicar primeiro que eu não sabia o que é um projeto de lei de conversão. Acabou comigo. O que projeto de lei de conversão, o que é? Sim, essa tramitação legislativa é uma tramitação mais complexa. A gente já tinha um projeto de lei inicial, na verdade, a gente tinha vários no Congresso Nacional falando sobre uma lei geral de proteção de dados, que atendiam a interesses diversos. E acabou que esse debate, que já tinha uma década no Brasil, acelerou nos últimos anos no Brasil por conta de escândalos como Cambridge Analytica, entre outros, que deu um sinal de alerta na cabeça das pessoas por uso de dados pessoais. Indevidas. Exatamente. Então, a gente tinha vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional por conta desses escândalos. Alguns foram acelerados, né? Foram sendo aprovados. E aí, mais recentemente, no ano passado, um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, encaminhado à sanção presidencial. Só que nessa fase de sanção presidencial, a gente teve vetos importantíssimos ao projeto de lei. O principal veto foi o que vetava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, imagina que esse projeto de lei citava mais 26 vezes várias atribuições de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que foi vetada. Então, a gente passou a ter uma lei, como a gente diz, sem garras, sem dentes, né? E, no final, bem no final do ano passado, a gente teve uma medida provisória que finalmente criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, dentro de toda essa tramitação que a gente tem para aprovação de uma norma, a medida provisória que foi criada pelo último presidente da República foi colocada de novo no Congresso Nacional para votação.
E aí Porque teve senão ela perde a validade Claro, imediatamente até ela junho. cai, Ela né? Cai em medida É. provisória. Então a gente precisava, para que realmente essa autoridade nacional fosse criada, da aprovação dela pelos congressistas. E recentemente, na Câmara dos Deputados, numa comissão especial mista, foi aprovada essa medida provisória, foi encaminhada ao Senado Federal, que finalmente aprovou um texto final, uma versão final da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com uma série de atribuições, criando a autoridade nacional, mas modificando outras questões também que a gente pode debater aqui, que são muito práticas. Por exemplo, hoje, quando a gente pede para ser aceito em um aplicativo, pode ser inclusive bancário, financeiro, é um algoritmo que muitas vezes decide se você representa um risco de crédito muito grande ou não. E uma das coisas que a lei falava é que, para toda decisão automatizada de um algoritmo, de uma inteligência artificial, a gente precisa de uma explicação de uma pessoa natural, física. E isso tinha saído na última medida provisória e voltou agora no texto final também. Então, esse texto final da lei aprovada foi encaminhado agora à sanção presidencial, com algumas atribuições importantes. Sem dúvida, a principal é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu posso explicar o que ela vai fazer exatamente, mas não foi só isso. Tem uma série de outras coisas, inclusive voltar essa explicação por pessoa natural para decisão automatizada. E isso é a conversão? Essa conversão é o processo final de todo esse trâmite legislativo que eu falei, da aprovação da medida provisória. O que é interessante nessa ideia é de que a gente está diante de um mundo novo. Quer dizer, o problema não é nem o passado, o problema é o futuro. Todos os meus dados, eles podem servir para várias coisas. Por exemplo, toda a minha ficha médica, ela é utilíssima para mim num hospital quando eu entrar doente, desesperada. Mas ela é péssima para o meu plano de saúde, que vai dizer, não quero essa pessoa que tem uma doença há tantos anos. Vai ser péssima para o meu empregador, que vai dizer, não, essa mulher tem uma doença, vai ficar doente daqui a 2 dias. Quer dizer, é esse jogo que está em questão. Sem dúvida, Vera. Isso é um dado pessoal nosso e é mais do que um dado pessoal qualquer, como nosso nome, nossa data de nascimento. Esse é um dado pessoal sensível. Imagina que toda vez que a gente vai numa farmácia, às vezes a farmácia pergunta qual que é o número do nosso plano de saúde, mapeia todos os remédios que a gente está comprando e a gente não tem uma visão clara de que dados de saúde nossos estão sendo coletados, para onde estão sendo transferidos. Então, se eventualmente esses dados tiveram sido transferidos para um plano de saúde, que vai poder customizar o preço do seu plano de saúde com base em tudo que você está comprando naquela farmácia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem regular isso. Então, uma das coisas que até essa redação final diz é que esses dados de saúde, que são dados sensíveis, não podem ser usados para alterar o seu preço de risco por conta dos remédios que você compra numa farmácia. E outra coisa que passou também que eu estava vendo é que os dados dos estudantes, eu achei bem interessante isso, por eles serem jovens, eles não podem ser para ninguém transmitidos, nem para dentro do próprio governo, não é isso? Sem dúvida. E aí a gente tem que saber para que exatamente estão sendo usados. A lei traz algumas exclusões, dizem que podem ser usados para fins de pesquisa, por exemplo. Então, tem finalidades lícitas. O problema é que, geralmente, o consumidor não sabe exatamente como que esses dados estão sendo usados. Não tem transparência. Então, eu dei exemplo de uma farmácia, mas a gente pode pensar em um shopping center. Quando a gente compra uma roupa, aproveitando que a gente estava falando em moda, às vezes o lojista pede o nosso e-mail, a nossa data de nascimento, tudo, nosso CPF, pede tudo. E a gente dá isso como se fosse uma coisa muito inofensiva. E, na verdade, a gente não sabe qual o tratamento está sendo feito. E, às vezes, tem até um poder de sedução, porque eles falam que vai dar um desconto, No que aquilo ali é para no próxima... seu aniversário, né? Sempre também. tem é a pegadinha do aniversário. Então, Mas a lei é boa? É muito boa. É muito boa. Se a gente puder colocar na balança, ela certamente é positiva. Mas, como todo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ele está sujeito a concessões. Então, essa foi a lei que a gente conseguiu. Foi a lei possível, foi a lei viável. E ela, certamente, colocando na balança, é positiva. Porque a gente tinha outras regulações da privacidade e proteção de dados no Brasil. A gente tem o Marco Civil da Internet.
a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, até Constituição Federal e Código Civil. Mas a gente ainda precisava de uma Lei Geral de Proteção de Dados. A Europa já tinha passado uma em 2018, que entrou em vigor em 25 de maio, e o Brasil precisa uniformizar também com essas regulações internacionais. Então, a gente refletiu muito a regulação europeia. Para você ter ideia, mesmo a gente tendo regulações importantes, como o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, a gente não tinha um conceito de dados sensíveis no Brasil. E a gente falou pra caramba aqui em dados de saúde, que são dados mais gravosos do que um dado pessoal, como um nome ou como um CEP. Então, esses dados sensíveis exigem um tratamento especial. Se uma empresa vai tratar, ou um órgão público, né? A lei se aplica aos dois. Se uma empresa ou um órgão público vai tratar, coletar ou transferir um dado sensível, tem que ter uma cláusula destacada no contrato, avisando o consumidor que isso está sendo feito dessa ou daquela forma. Mas são esses avisos podem ser aquelas 15 páginas que a gente assina no final? Isso, aquelas Eu cláusulas concordo. miúdas em juridiquês, fonte Você quer agora ou não quer? Você diz, quero, aceito. E é interessante isso, Vera, porque a lei diz que, para que haja esse tratamento, tem que haver um consentimento claro, inequívoco do consumidor, mas a gente sabe que na internet esse consentimento é dado muitas vezes com um clique de eu aceito. E aí a empresa ou órgão público vão dizer que o titular aceitou. Mas isso é uma falácia, é uma ficção jurídica. Então a gente precisa de modelos melhores do que esse consentimento de um clique. Maravilha. A gente pode continuar falando disso no Facebook? No Facebook. Calma, gente, calma. O programa não acabou, ainda continua na internet. Podemos? Tem mais um bloco. Vamos. Então tá bom. Então, agradecendo vocês no primeiro momento, a gente vai terminar agora, mas é só aparentemente. A gente vai voltar segunda-feira às 5 horas da tarde aqui na TV. A gente continua no Facebook. A gente vai pedir para o João Suplicy terminar o programa com música para assim começar a nossa sexta-feira gloriosa sem fumo, sem estragar o meio ambiente e tendo todos os dados protegidos. Boa sorte e bom fim de semana, João. Vou jogar o seu jogo, prova de amor e de fogo. Vou resistir calmamente a todos os falsos encantos. Se cada um sabe de si, eu também compreendi um caminho incerto, um perigo tão perto ao lado de ti. Mas ainda assim acredito, enquanto insisto eu explico, é que o amor é bonito, mesmo até quando é doído. E entre o caos e o vazio não te deixo partir. Nos teus olhos um rio infinito me faz prosseguir. Entre o caos e o vazio não te deixo partir. Nos teus olhos um rio infinito me faz prosseguir. Pro tudo ou nada. Pro tudo ou nada.
violão dele é impressionante, não é? muito bom. Mas o que você faz com as cordas mesmo, hein? Você solta elas um pouquinho, elas ficam mais soltas, né? Não é? Porque não Ele parece ter uma gling, caixa gling. acústica grande, mas Não, ele tem um som incrível, acústico é lindo. muito legal. É muito bonito esse violão que ele Obrigado. toca. Muito bom. Parabéns. Você é tímido, João? Eu sou tímido. Bem diferente do Supla, né? Quem não é tímido, né? Todo mundo é tímido. Personalidades bem, talvez opostas. Mas deu certo a parceria de vocês durante muito A tempo. gente fez, durante 8 anos, o Brothers of Brasil. Que era justamente, acho que essa diferença que fazia ficar interessante, né? Mas de uns 3 anos para cá que eu retomei meu trabalho solo e estou bem feliz de ter feito isso. Dá um brinco. A gente tem a mensagem dos telespectadores, o Jomilson Calisto, ele fala que a tarde está linda, sempre com música boa, papos interessantes. A gente tem mais uma mensagem, pode passar. A mensagem da Maria Tereza Silva. Será que o João pode tocar cores? Eu posso, mas não sei, também tem outros convidados com assuntos. Toca aí, vocês- João. A gente a Maria fica. mandou- a A Maria gente faz um mandou. sacrifício. Telespectador manda aqui. A gente faz um. A gente tenta, a gente. São tantas cores vivas num coração, algumas um tanto aflitas. São cores meio cinzas de solidão, outras cores são tão lindas. Quais você quer me mostrar? Quais você quer me esconder? Quais você quer me mostrar? Quais você quer me esconder? Por mais que tenham 1000 cores num coração, só vão brilhar as que você der atenção. Por mais que tenham 1000 cores num coração, só vão brilhar as que você der atenção. Escolhido. Valeu, Maria Maria Tereza, Tereza pela valor. dica. Mandou bem. Olha só, a Tânia estava aqui lendo uma coisa que eu não te falei, que eu não esqueci de perguntar. É verdade que estava caindo o número de fumantes e que parou de cair? É como se eles estão conseguindo. Nós tivemos hoje uma ótima Então tá. Fala no microfone, por favor. Desculpa. Nós tivemos uma notícia assim, maravilhosa. O último dado do Ministério da Saúde, que foi lançado hoje, dado de 2018, mostra que houve uma queda Continua bem caindo, substantiva. então. Sim. Isso é Quer dizer, essas políticas públicas funcionam. estão dando certo. Maravilha. Ô, Tânia, e os métodos para parar de fumar? Tem pastilha, tem spray nasal? Tem... O método principal é reaprender a viver sem o cigarro, é o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental. É onde o profissional de saúde vai ajudar o fumante a entender como é que ele se relaciona com o cigarro, a que horas ele fuma, por que ele fuma, e tentar substituir esse cigarro nesses momentos, né, de dificuldades que há no momento da síndrome de abstinência. O medicamento ele tem um papel pontual
e é só naquela fase onde a síndrome de abstinência, que dura semanas, 2 a 3 semanas no máximo, onde as pessoas, quando param de fumar, vão ficar irritadas, com insônia, ansiedade, tem uma série de sintomas que aqueles remedinhos, né, o adesivo, a pastilha, eles estão ali para diminuir, para você passar esse processo de reaprender a viver sem o cigarro com mais tranquilidade possível. Mas sozinho não funciona. Precisa ter esse apoio para que a pessoa possa realmente substituir o cigarro na sua vida por coisas boas, né? Por coisas, atividade física, uma boa alimentação. Então, na hora de acender um cigarro, pensar 2 vezes. Será que eu não posso fazer uma coisa melhor do que o cigarro, né? E aí tem muita coisa. Então, é isso que ele vai reaprender. Porque o cigarro é muito exercício. ligado a hábito também, né? Às vezes você come, almoça, tem a sobremesa, o café, cigarro. Não, e tem gente que dirige... Muito feliz, e cigarro. tem gente que acende o cigarro e nem percebe. Aí está lá um cigarro aceso, é tão automático para muita gente, e ele já pega outro cigarro para acender. Aí tem um cigarro Já aceso. aconteceu isso Porque é o comigo várias piloto vezes. automático, né? Pois é. Você nunca fumou? Não, eu fumo de vez em quando. Estou aqui com essa vergonha. Né? Mas eu sou sincero, mas Fuma eu não passivo? fumo, assim, eu não sou Você não fumante. fuma, não? Eu fumo mais quando eu bebo. Mas faz tempo. Oi? Porque Faz. você é um caso raro, porque geralmente Faz. as pessoas começam fumando de vez em quando, aí depois vai aumentando, daqui a pouco está fumando massa. nunca. Então, você é um caso raríssimo. Já tem Não, já mas uns tá 10 ligado anos. exatamente uma coisa só, que é o álcool liberar uma coisa. E aí associa, vai. né? Como ele não bebe todo dia, ele não fuma todo dia. Mas se bebesse todo dia, poderia até acabar fumando, né? É uma associação ingrata. Porque muitas vezes o fumante ele está tentando deixar de fumar. E aí ele vai lá na mesa do bar, aí vê o amigo lá fumando, porque vê o outro fumar à vontade. Aí ele, vou dar só um traguinho, né? Já está lá 1 mês, 2, 3 meses sem fumar. Tem uma Aí gíria aqui ele no dá Rio que fala que é o cimidão, cigarro cimidão. Você só fuma se alguém... Criança e adolescente, essa fase é uma fase inicial. A trajetória é essa. Começa com o semidão, depois tem que comprar. Né? E ali você parou de fumar há quanto tempo já? Definitivamente, acho que já há uns 5 anos, de não botar mais cigarro nenhum na boca. Mas eu ficava 2 anos sem fumar. Aí tomava um vinho. Bebida sempre foi um desencadeador para mim. Muito comum isso. Sempre. Aí fumava aquela noite. Fumar aquela noite, Aí na no outra dia noite seguinte, fumava quando de novo. Aí compra, voltava. aí comprava. É. O primeiro maço que você compra. Mas assim, minha vida mudou, nossa, muito. E agora, assim, 5 anos, eu já sinto uma diferença. Eu já vejo o cigarro como realmente uma coisa do outro planeta. Não passa, mas eu não tenho essa coisa, adoro cigarro. Não, eu já passei disso, eu não falo mais isso. Não, eu já de passei jeito por nenhum. isso também. Não gosto mais de Eu já cigarro. passei por não gosto. gostar de cigarro, depois eu voltei. E uma coisa O cigarro, para mim, é um inimigo perigoso. É a coisa mais perigosa que eu Gente, conheço. faz muito mal, Deus me livre. E uma coisa que ajudou muito é você ter lei que proíbe as pessoas fumarem nos seus ambientes de trabalho. Eu não vivi Porque nesse imagina mundo, você mas tentando eu deixar de entro fumar e teu hoje. colega está lá fumando do lado. Eu Não entro, isso. tem um restaurante na Dias Ferreira, que é uma rua aqui do Leblon, que é permitido fumar. É um No charuto. restaurante? Dentro Mas do é lei? Charutaria. Uma charutaria. Gente, eu entro dentro daquele lugar, assim, eu fico querendo sair em 2 segundos. Eu não consigo. Eu fico imaginando as pessoas que faziam isso no avião. Irrita e os você não era- olhos também, né? É horrível. Mas Não, e 2 segundos você fica lá dentro, a sua roupa roupa já fica... impregna também. Não, eu não sei Mas a se vocês se charutaria lembram. ela tem que ter um espaço totalmente reservado, tem todos uns parâmetros. Não sei se ele está cumprindo, se não estiver cumprindo, está ilegal. Porque também tem um risco para quem trabalha, né, no ambiente ali, que Ih, tem lá que não ficar. tem, não. Lá Pois tem. é, Ô, então Ianê, pode denunciar tava- que está ilegal. Não sei se. A gente estava falando de que é ligado ao OMS, quer dizer, é uma consciência planetária esse negócio de cigarro. Mas a moda também está conhecida, porque eu estava vendo que há um projeto, é da ONU, a ONU abraçou esse negócio da moda Sabe, sustentável. quando a Tânia falou isso, eu imediatamente É. lembrei, mas depois a gente fugiu desse assunto, não rolou. Mas da mesma forma que o tabaco é uma questão global, a moda também. É. E precisa de reguladores realmente globais, né? A moda e a questão ambiental, ela precisa, sim, de reguladores planetários, porque é um problema que afeta o mundo todo, entendeu? Afeta todo mundo. Então, a ONU é esse regulador, no nosso caso, da moda e de várias outras indústrias, né? Quando ela criou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são parâmetros para que todas as indústrias sigam, né? Então, o que você tem que fazer para que você esteja, né, de acordo minimamente com
consumo de água, tecnologias mais limpas, uma série de normas, de protocolos que você deve seguir. Para você não ficar tão culpado, né, em relação a essa atividade. Eu só queria perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, Eduardo, o seguinte, eu estava lendo que uma das formas da gente se proteger em relação a dados na internet é você navegar anônimo. Adorei essa história. Isso, navegação anônima ou privativa. Eu adorei essa história. Navegar anônimo. Aí você vai numa lan house. Você não conta para ninguém, primeiro. Você não conta para ninguém. Você entra na lan house e você não abre nada seu. Você não acessa o seu... pois é, ainda tem, eu conheço vários. Você não abre seu e-mail, por exemplo. Você navega anônimo. Não, mas não é isso. É um outro conceito. Bom, navegação anônima ou privativa é um recurso que a gente tem nos navegadores, então tem no Chrome, tem no Safari, tem no Firefox, em que não permite o rastreio dos nossos cookies. Cookies são as nossas pegadas digitais, que a gente falou até no outro programa sobre Big Data. Tudo que a gente acessa na internet deixa rastros virtuais. Então, por isso que quando eu procuro um laptop em um site, imediatamente aparece uma publicidade direcionada em outro, porque estão rastreando os meus cookies. Então, quando eu entro em navegação privativa, aquela informação não fica no meu histórico de internet e eu evito o rastreio. Agora, tem sites que não abrem se você estiver usando navegação privativa ou anônima. O que, mas na minha isso opinião, ele vai te sinalizar. Sim, mas o que, na minha opinião, é inconstitucional, porque o usuário tem o direito de não permitir o rastreio dos seus cookies. E ela falou uma coisa interessante, quando você falou em aba anônima, ela, é possível isso, anonimato? E eu já trabalho com regulação de internet há mais de 10 anos, né? E a gente pensava, hoje no mundo digital é muito difícil a gente estar anônimo. E aí eu estava conversando com um outro especialista, colega meu. Agora, no último carnaval do Rio de Janeiro, a gente teve câmeras de vigilância monitorando o tempo todo. E agora a gente está mudando isso. Como a gente tem recursos no mundo digital para garantir o nosso anonimato, ou pelo menos para dificultar essa identificação imediata para fins lícitos, legítimos, talvez seja mais fácil a gente garantir o nosso anonimato e a proteção dos nossos dados no mundo digital do que no mundo offline. Porque quando a gente sair na rua, as câmeras de vigilância já vão estar mapeando o tempo todo. Não, mas tudo bem, mas acontece... Eu continuei sem saber como é que eu navego anonimamente. Isso é um recurso do seu navegador. Você clica no seu navegador, navegação privativa, e aí já vai evitar o rastreio dos seus cookies. É uma aba. Uma aba anônima, uma aba privativa. E vale a pena fazer. Depende. Pelo menos que seja um uso consciente. Quando você saiba que estão rastreando seus cookies e quando você não acha interessante. Posso dar um exemplo? Pode. Quando a gente pesquisa passagem aérea, alguns sites de passagem aérea mudam o preço porque sabem que você já entrou 3 vezes para buscar aquela passagem. Jura? Sim. Eles sabem tudo. Eu fico muito revoltada, porque uma a gente é vez- muito ingênuo, cara. E uma Claro que vez- eles sabem. Porque além de advogado, sou professor de direito digital também. E uma vez um aluno Tô meu com falou, ódio aqui professor, agora. professor, Tô você me chocada. fez Vou mudar de economizar computador a cada vez. R$400 porque eu estava buscando uma passagem aérea no meu laptop e eu já tinha buscado 10 vezes, então a empresa sabia que eu queria muito fazer aquela viagem. E aí você me lembrou da navegação anônima e privativa, eu vi do laptop de um amigo meu em navegação anônima e economizou R$400 na passagem. Só porque ele viu de outro computador. Sim, e rastreia com base na sua geolocalização também. Se eu procuro uma passagem do Recife, pode ser um preço diferente se o Bruno pesquisar do Rio de Janeiro. Claro. Isso daí dá... Então essa é a importância dos cookies da A navegação gente tem que ser que privativa. nem esse menino. A Por gente isso que eu tem tô que virar como isso. colunista. Eu vou te contratar. Salvando. Não, a gente tem que virar isso, na verdade. Não adianta contratar o Eduardo. A gente tem que porque ser essa isso. consciência tecnológica, ela toca todas as áreas. É nossa vida profissional, é nossa vida sexual, nossa vida Sexual sexual também. Gente, adorei isso agora. Porque no programa passado a gente falou do Tinder, como que cruza Big Data e tudo isso, tem o né? Tinder. Sugerindo os próximos parceiros amorosos. Então, até isso também. Então, nossa vida social em diferentes esferas e profissional depende desse conhecimento Eu estou hoje. descobrindo que existe um consumidor tecnológico consciente, né? No Exato. cinema, Existe também, existe exatamente. a consciência Exato. do consumo tecnológico, né? Exatamente. Gente, podemos terminar? Podemos ir para farra? Fim de semana. Beleza. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigadíssimo. Até segunda, 5 horas. Olha lá.